Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, 11. Olá, galera! Então, este é o versículo da nossa história, né? Sobre o soldado cristão. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre a última parte da armadura, que a gente já viu, como vocês podem ver aqui, os nossos amiguinhos, né? Já vimos cada uma dessa parte e agora nós vamos ver a última parte. Será que vocês sabem qual é? Então, é as sandálias. As sandálias. Os soldados romanos, eles usavam sandálias para proteger os pés. Naquela época não tinha coturno, né? Como tem os militares hoje em dia. Então, era usada uma sandália quase igual a essa aqui, que o nosso amiguinho Tanaka está usando. Eles precisavam dessa proteção porque imagina se tivesse alguma dor no pé, algum machucado, é difícil ficar em pé. Se a gente só sente dor no pé, a gente acaba sentando, porque está doendo. E o soldado não podia fazer isso. E outra coisa, os soldados usavam uma sandália especial. Vejam, era colocado nela essas taxinhas aqui, para quê? Para que eles não escorregassem. Imagina, né? Eles estão lá numa guerra correndo, aí escorrega, os outros passam por cima, eles iam ser pisoteados. Por isso que eles tinham que usar essa sandália especial. E o calçado do soldado cristão, a Bíblia diz o quê? Ali, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz, Efésios 6, 15. Então, a Bíblia diz que o cristão tem que ter esse calçado do Evangelho da Paz vestido nos seus pés também, né? Então, vejam, o que são evangelho? O que é evangelho? Evangelho são as boas novas de salvação, né? Falar para outras pessoas o que Jesus fez por elas na cruz, que morreu por elas. Então, nós temos que falar desse evangelho da paz, como a gente vê ali nesse versículo. São as boas notícias de que Jesus morreu por nós, né? E ressuscitou para nos salvar. Então, ali está o modelo dos soldados romanos. E aqui está aqui, o Evangelho da Paz está aqui, Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Então, esse é o Evangelho da Paz que a gente tem que anunciar. E outra coisa, a Bíblia fala também que quando a gente recebe Jesus no coração, nós somos justificados pela fé. E assim nós temos paz com Deus, né? Por quê? Porque Ele é a nossa paz. Veja, tá lá. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Efésios 2, 13 e 14. Tá? Então vejam ali, quando ele fala que de ambos fez um, né? Então nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos justificados pela fé. A gente se torna um em Cristo Jesus. E assim nós temos a paz. Já que temos Jesus no coração, nós temos a paz, pois Jesus é a nossa paz. Uma outra coisa que a Bíblia fala também com relação aos pés do cristão, né? Fala que é muito importante a gente ir e anunciar esse evangelho para outras pessoas. No versículo fala ali, né? Prontidão, né? Calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Prontidão é o quê? É eu estar pronto
Jesus morreu por mim, morreu pelo meu amigo, pela minha família e ressuscitou. E a Bíblia fala que é formoso o pé de quem caminha e anuncia essas boas novas. Vejam só, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, ou seja, o Evangelho, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Isaías 52, 7. Então, como são belos os pés, né? Os pés do soldado cristão é belo. Por quê? Porque anuncia esse Evangelho. É isso que a gente tem que fazer, né? O Tanaka, que a gente vê aqui, o nosso amiguinho, ele está calçado com o Evangelho da Paz, com os calçados do Evangelho da Paz. Só que ele não está totalmente protegido. Por que não está totalmente protegido? Porque para nós estarmos totalmente protegidos, nós temos que vestir a armadura. E ele está com a armadura toda? Ele está só com uma parte. Falta todas essas outras, né? E o Tanaka entendeu isso. Então o que ele fez? Ele vestiu a armadura. Toda a armadura, né? Ele vestiu ela. Porque ele aprendeu que ele precisa de toda a armadura para estar seguro. Porque é o que a Bíblia fala, como a gente viu, vistam toda a armadura para estar firmes contra as ciladas do diabo. Tanaka aprendeu isso, só que tinha uma coisa, né? Os nossos outros amiguinhos aqui não estão vestidos com toda a armadura. Então o Tanaka, o nosso amiguinho aqui, foi e falou para eles: ó galera, ó, vocês aí, ó, tem que vestir toda a armadura, não pode ser só uma parte, porque a gente tem que estar totalmente protegido. Não é só uma parte dela. Será que os nossos amiguinhos vão entender e vão aceitar isso? Vão vestir essa armadura? Claro que vão. Vejam. Estão todos eles aqui com a armadura. Estão vendo? Ó. Todos eles resolveram vestir a armadura. Toda a armadura. Não é só uma parte, né? Que legal! Só que se a gente for olhar lá, naquele versículo que a gente leu, né? Ó, vamos lá voltar no primeiro. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Seguindo o mesmo versículo, nós temos ainda lá em Efésios 6:18, né? Tá ali, ó. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração de súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, o que ele está dizendo? Além da gente vestir toda a armadura, nós temos que estar totalmente em sintonia, em contato com o comandante, o general do nosso exército, que é quem? Quem é o nosso general? É Deus, é Jesus Cristo. É a Ele que nós temos que ir direto. Como? Através da oração. A oração, como diz esse versículo, em todas as ocasiões, ou seja, tem que fazer parte da nossa vida todos os dias. Não é lá uma vez ou outra. Não, nós temos que orar sempre. Falar com o nosso comandante, com o nosso general, todos os dias. Temos que estar pronto para ouvir também a sua palavra, né? Ele nos dá a ordem, o general faz isso no exército, dá a ordem e os soldados obedecem.
E Deus nos dá ordem. Como? Através da sua Bíblia, da sua palavra, que é a Bíblia. Então você tem que ler todos os dias a palavra de Deus. Por quê? Porque o nosso general vai estar falando com você todos os dias através da Bíblia, que é a palavra de Deus. Tá? Então lembre-se, estejam sempre atentos, orem sempre, estejam em sintonia com o nosso general, que é Deus. Tá? E eles, os nossos amiguinhos, entenderam isso. E foi o que eles fizeram. Né? Agora sim, todos eles estão prontos, vestindo a armadura. E é isso que Deus nos quer. Para sermos um bom soldado, todos os dias a gente tem que vestir toda a armadura. Veja, tá vendo ali, né? Palavra de Deus, que é a espada do Espírito, né? A couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, o cinto da verdade, sandália, né? Calçando o evangelho da paz. E é isso aí que a gente tem que fazer. Veja, agora aqui está dividido em cada, né, parte para vocês entenderem. Vistam toda a armadura de Deus para se proteger do mal. É isso que a gente tem que fazer. Então lembrem-se. Proteja sua mente com o capacete da salvação, confiando que você está salvo e seguro nas mãos de Jesus. Então, use o capacete da salvação. Confie que você está salvo e que você está seguro em Cristo Jesus. Ele está com você. Então, lembre-se sempre, usem o capacete da salvação. Não deixe ninguém dizer para você que você não é salvo. Porque você é salvo, você aceitou Jesus. Proteja seu coração com a couraça da justiça, escolhendo sempre fazer o que é certo, em vez do que é errado. Então, use a couraça da justiça, escolha fazer o certo, não o errado. Não tem essa história de que, não, eu vou deixar isso assim, porque eu não quero magoar. Não, você tem que fazer o que é certo. Doa a quem doer. Tá? Lembre-se disso. Essa é a couraça da justiça. Proteja-se com o cinto da verdade, aprendendo muitas verdades bíblicas e evitando falar mentiras. Lembre-se disso. Para Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. Então não existe uma mentirinha de nada, uma mentira, não, uma grande mentira. Não. Tudo é mentira, tudo é pecado. Então fale sempre a verdade. Tá? Aprenda as verdades lendo a palavra de Deus, a Bíblia. Tá certo? Proteja-se com o escudo da fé, não duvidando da palavra de Deus, mas confiando nela, mesmo que as coisas não pareçam ir tão bem para você, tá? Então é a sua fé que vai te proteger dessas dúvidas que o inimigo às vezes coloca na nossa cabeça. Será que você é realmente amado por Deus? Será que eu tenho a salvação? Tira essas dúvidas da cabeça. Tá? Proteja-se com o escudo da fé. Não duvide da palavra de Deus, porque você é amado por Deus. Você é salvo. Jesus morreu na cruz por você, por sua família, por mim, pela minha família, por todos nós. Então, se você aceitou Jesus no seu coração, use o seu escudo da fé. Né? Não duvide da palavra de Deus, mesmo que esteja acontecendo alguma coisa errada na sua vida, na sua família, algum problema, nunca duvide que Deus te ama. Ele te ama. Decore muitos versículos bíblicos para que o Espírito Santo o ajude a lembrar deles quando precisar enfrentar uma tentação, usando a espada do Espírito. Qual é a espada do Espírito? Vocês lembram? Quem falou que é a palavra de Deus, a Bíblia, acertou. É isso aí.
é a Bíblia. Agora, como eu vou usar a espada do Espírito se eu não leio, se eu não decoro os versículos? Como que o Espírito Santo vai me ajudar se eu não estou me alimentando com a palavra de Deus? Então, meus amores, leiam a Bíblia, se alimentem da palavra de Deus. Peguem versículos para decorar, lembrem dos versículos que a gente já viu aqui. Eu já ensinei tantos versículos para vocês aqui no Ceifa. É só puxar pela memória. Qualquer coisa, me chame também no WhatsApp, peça que eu mando alguns versículos para vocês, tá? Mas decore, se alimente com a palavra de Deus para você poder usar essa espada do Espírito contra as ciladas do diabo na sua vida, na vida da sua família. Use os calçados do Evangelho da Paz, vivendo de modo que agrade a Deus, mas sempre pronto a anunciar o Evangelho da Paz aos que não conhecem. Então, use esse Evangelho da Paz. Esteja pronto para falar do amor de Deus para aqueles que não conhecem. Ah, Zé, mas eu não sei como falar. Ore a Deus, porque Ele vai falar por você, através de você. Mas para isso, você tem que se alimentar da palavra de Deus. Tem que ler a Bíblia todos os dias. E mais uma vez, vistam toda a armadura de Deus para se proteger do mal. Use toda ela, tá? Toda. Para poder você vencer as ciladas do diabo. Então, meus amores, chegamos ao final dessa história, tá? Eu vou estar colocando para vocês agora uma música, tá? Que fala exatamente da armadura de Deus. Alguns aqui já conhecem ela, que eu já ensinei, tá? Mas vou colocar agora, então, para todos vocês. Temos que confiar. Opa, vamos voltar. Nunca estamos sós. A Bíblia diz e nos quer ensinar que em Jesus Cristo temos que confiar. Em qualquer luta, nunca estamos sós. Cremos que Ele luta por nós. Em sua palavra vamos nos preparar. Para quê? Para a batalha, a vitória conquistar. Princípio da verdade, coração da justiça, calçamos a sandália do Evangelho da Paz, espada do Espírito, escudo da fé, coloca o capacete da salvação, vista a armadura que Jesus me dá, pois o seu poder você pode confiar, o seu amor, o seu poder nunca terá fim, sua armadura, opa, é pra mim! Está a armadura de Deus. Ele tem prazer em cuidar dos seus. Ele cuida de nós. Ele luta por nós. Ele ouve minha oração. Ele fala em meu coração. Está a armadura de Deus. Ele tem prazer em cuidar dos seus. Ele cuida de nós. Ele cuida por nós. Ele ouve minha oração. Ele fala no meu coração. A Bíblia diz e nos quer ensinar que em Jesus Cristo temos que confiar. Em qualquer luta, nunca estamos sós. Cremos que Ele luta por nós. Em sua palavra vamos nos preparar. Para na batalha a vitória conquistar. Princípio da verdade, coração da justiça, calçando a sandália do Evangelho da Paz, espada do Espírito, escudo da fé, coloca o capacete da salvação, vista a armadura que Jesus
confiar no seu amor, no seu poder, nunca terá fim. Sua armadura eu quero pra mim. Está a armadura de Deus. Ele tem prazer em cuidar dos seus. Ele cuida de nós. Ele luta por nós. Ele ouve minha oração. Ele mora no meu coração. Está a armadura de Deus. Ele tem prazer em cuidar dos seus. Ele cuida de nós. Participação especial da Ana Paula. Então, pessoal, é isso aí. Vista a armadura de Deus, tá? Todos os dias, para que você esteja sempre seguro, tá? Seguro nas mãos de Deus. Não esqueçam disso. Aqui, né? Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. E assim a gente encerra esta nossa história. Beijo, galera. Fique com Deus. Amo vocês.